Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Marcos, no capítulo 16, e eu quero ler o versículo 15 e 16 para nossa meditação nesse dia. Está escrito assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós vemos nessa palavra o que Jesus disse para os seus discípulos. Jesus, quando ele veio aqui, nasceu aqui na terra e pregou o evangelho, depois que ele pregou, cumpriu seu ministério, ele foi crucificado por nós na cruz do Calvário em nosso lugar, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e antes dele ser elevado aos céus, ele disse essas palavras para os seus discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele, havendo dito isso, aí ele foi elevado aos céus e assentou à direita de Deus. A partir desse momento que Jesus fez isso e ele foi recebido no céu, os seus discípulos obedeceu à ordem do Senhor Jesus. Eles saíram pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho. Tinha aquelas pessoas que criam, que creram em Jesus, recebeu Jesus como Salvador. Teve aquelas pessoas que rejeitaram. Isso até nos nossos dias, isso acontece. Mas os discípulos, eles continuaram pregando e foram convertendo almas. Muitas pessoas foram crendo na palavra de Deus. A palavra de Deus era confirmada através de milagres que aconteciam através dos discípulos, dos apóstolos, e graças a Deus o evangelho ele foi pregado e ele continua sendo pregado até nos nossos dias. Os servos de Deus, eles têm ouvido, obedecido o que Jesus falou para cada um, para eles, e eles têm feito a obra de Deus até hoje. Você pode ligar a televisão, que sempre você vai estar vendo alguém na televisão falando do amor de Deus, falando de Jesus Cristo, pregando o evangelho. Você liga um rádio, você ouve também. Através da internet você pode ver que você sempre vai encontrar alguém falando de Jesus. As igrejas estão abertas, está sempre lá os pastores, os padres, pessoas estão evangelizando, falando de Jesus, da salvação que há em Jesus. Você pode ir nesses lugares longe, no exterior, em outros países. Você pode ir para o interior, aonde tem aquela casinha lá longe na roça, que você vai ver lá uma igrejinha aberta e ali tem alguém, um homem de Deus ali pregando o evangelho. Você pode ir lá na Amazônia junto com os índios, que você vai achar pessoas ali também obedecendo o ID de Jesus, evangelizando, pregando o evangelho, obedecendo o que Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os homens de Deus, eles estão fazendo isso. Agora, cabe àqueles que ouvir a palavra de Deus e acreditar nela,
E isso agora já é por conta da pessoa que está ouvindo a palavra de Deus. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A gente vê muitas pessoas de bom grado, de bom coração, eles ouvem a palavra de Deus, eles acreditam no homem de Deus que está ali pregando, falando do amor de Jesus, da salvação que há em Jesus, e eles creem, acreditam, recebem Jesus como seu Salvador, se batizam. É aquilo que Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. E assim, eles estão também se tornando discípulos de Jesus e serão também novos pregadores, evangelistas, pessoas que estarão também obedecendo o ID de Jesus e pregando o Evangelho. E graças a Deus, isso acontece na vida de muitas pessoas, como aconteceu comigo um dia. Infelizmente, tem pessoas que não crê. Isso desde o início. Existe aqueles que recebem, aceitam, acreditam, ouvem você, ouvem o Evangelho, mas tem aqueles que não ouvem, aqueles que têm um coração duro, aqueles que rejeitam, uns de propósito, outros por ignorância, outros porque não quer nem saber mesmo de Deus. Se você começa a falar de Deus e de Jesus para alguém, muitos sai fora, levanta, vai embora, dá as costas ou muda de assunto, ou diz que não quer falar sobre isso. Isso é normal acontecer, infelizmente. Mas Jesus disse: quem não crer será condenado. O importante é aqueles que estão fazendo a obra de Deus ter fé e continuar trabalhando para o Senhor e obedecendo o mandamento do Senhor, que é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu deixo essa palavra hoje para a nossa meditação e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Está escrito assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.